Meus queridos, a paz do Senhor. Alegria estarmos mais uma noite na casa do Senhor para juntos louvar e bendizer aquele que é digno de honra, digno de glória, de louvor, digno de adoração. Vamos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. A carta do apóstolo João 5. Vamos ler apenas o versículo 4. Estaremos utilizando como base a palavra. No meu coração eu quero compartilhar com os irmãos. A epístola de João, bem facilzinho, acha Apocalipse, voltando, carta de João. Glória a Deus. Capítulo 5, verso 4, diz assim a palavra do Senhor. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Repetir, meus irmãos, esse versículo, no 3, 1, 2, 3. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tome o seu assento glorificando, exaltando aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Meus irmãos, essa epístola escrita pelo apóstolo João, ela foi escrita aproximadamente entre os anos 85 a 95 depois de Cristo. E ela teve basicamente dois propósitos para os irmãos daquela época. E é claro, meus irmãos, como a palavra de Deus ela é atemporal para os nossos dias também. Expor erros doutrinários e éticos de falsos mestres naquela época. E exortar seus filhos na fé a manter uma vida santa de comunhão com Deus e na verdade cheios de alegria. E alguns creem que essa epístola também foi escrita como uma sequência do evangelho que foi escrito por João. Então, alguns historiadores acreditam que esta epístola ela é uma sequência do evangelho de João, que João escreve a respeito do nascimento, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. E no texto que lemos, meus irmãos, nós vemos uma expressão que está incluída nesta epístola do apóstolo João, e ele traz essa seguinte expressão: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós, meus irmãos, estamos vivendo, nós ainda não fomos assuntos ao céu, nós não fomos arrebatados, nós estamos ainda peregrinando nesta terra, estamos vivendo neste mundo. E nesse mundo que nós vivemos, cheio de desafios, cheio de incertezas, cheio de batalhas, cheio de guerras que enfrentamos cotidianamente, Se eu perguntar nesta noite aqui, quem está passando por algum tipo de luta, eu tenho quase certeza que se não todos os irmãos, mas a maioria levantará a mão e dirá: eu estou enfrentando alguma luta, seja ela de ordem profissional, material, emocional, espiritual, familiar e tantas outras áreas de lutas que enfrentamos, de batalhas que nós enfrentamos, pois estamos ainda peregrinando nesta terra, caminhando em direção às mansões celestiais. E o apóstolo João, meus irmãos, com essa expressão, ele traz para nós esta certeza e a base para que nós venhamos a vencer todos esses desafios. E ele deixa isso muito claro, que todo aquele que é nascido de Deus, precisamos primeiramente nascer do Senhor, como o diálogo de Jesus com Nicodemos, escrito por esse mesmo apóstolo no capítulo 3 do Evangelho, escrito por ele, que necessário vos é nascer de novo, termos uma nova perspectiva agora em Cristo, agora através da sua palavra, agora com novas diretrizes, com novos pensamentos, agora esses regidos, direcionados pelo Senhor. E ele conclui o versículo dizendo: esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. E aí, meus irmãos, eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos a respeito de algumas características desta fé que vence o mundo. Desta fé que vai nos condicionar a, de fato, vencermos este mundo. Esta fé que vai nos fazer, meus irmãos, verdadeiramente sairmos vitoriosos, como o texto bíblico nos diz, porque se pensarmos, meus irmãos, e refletirmos no que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, se me falha a memória, né, que a Bíblia, o Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Não são apenas vencedores, mas somos mais do que vencedores. E aí, fazendo a conexão com esse texto, para que nós venhamos de fato a sermos mais do que vencedores, nós precisamos fazer uso dessa fé que ela já está no meu coração, no seu coração. Eu vejo às vezes algumas pessoas dizendo o seguinte: pastor, mas eu não tenho fé. Mas a minha fé é muito pequenininha. A minha fé é muito pequena. Aí eu me lembro que Jesus disse, irmãos, que se tivéssemos a fé do tamanho do grão de mostarda, diríamos para o monte: ela se transporte para o meio dos mares, e ele iria se transportar. Nós não precisamos ter uma fé grande. Nós não precisamos ter uma fé muito diferenciada. Mas precisamos colocar a fé que foi colocada nos nossos corações através do Espírito Santo de Deus em prática. E nesta noite, meus irmãos, eu quero refletir com os irmãos, como disse, de alguma dessas características que vai demonstrar essa fé que vence o mundo, se verdadeiramente estamos colocando ela em prática ou não. Se verdadeiramente nós estamos usando esta fé no nosso dia a dia para vencermos os desafios que esse mundo, ele nos traz. E a primeira característica que essa fé que vence o mundo traz para a minha vida e para a nossa vida ela faz com que nós passamos a ter um olhar diferente, aleluia, das situações da vida, temos uma visão diferente das circunstâncias da vida. Essa fé, ela faz a gente ter um olhar diferenciado dos desafios. Essa fé, ela vai fazer a gente olhar para uma situação, para uma dificuldade, para um desafio, de forma diferente. Onde as pessoas olharão dificuldades, onde olharão impossibilidades, nós olharemos possibilidades, nós olharemos oportunidades, nós olharemos o nome do Senhor sendo glorificado, nós veremos, meus irmãos, coisas que as pessoas que não têm essa fé, elas não conseguirão contemplar. E aí eu trouxe alguns exemplos nesta noite para elucidar isso que eu estou falando com os irmãos. Estará em Números, no capítulo de número 13. Irmãos, Moisés manda 12 espias, você conhece a história, a espiar a terra de Canaã. E aqueles homens vão, espiam a terra, regressam, e aí trazem um relatório para Moisés. Olha, Moisés, a terra verdadeiramente é boa, a terra verdadeiramente mana leite e mel. Mas 10 daqueles homens dizem o seguinte para Moisés: olha, Moisés, mas é impossível nós vencermos, porque a terra é habitada por gigante. Aquelas cidades, elas são muradas, são fortificadas. Nós, aleluia, eles são muito numerosos. Nós somos como gafanhotos, aleluia, diante deles. Eles vão nos devorar. Alguém que está olhando para uma circunstância, por um desafio, com um olhar natural, com a ótica humana, e não consegue perceber, não consegue ver a promessa que Deus tem, meus irmãos, que está muito além da perspectiva humana. Mas o texto bíblico diz, meus irmãos, que 2 daqueles espias que foram também juntamente com eles, e eles estão tomados de uma fé, eles estão, meus irmãos, com essa fé que vence o mundo, e eles estão olhando para a situação. Foi a mesma terra, foram os mesmos gigantes, foram os mesmos muros, foram os mesmos desafios, foram as mesmas dificuldades, mas aqueles 2 homens estão dizendo o seguinte para Moisés: Moisés, aleluia, subamos animosamente, porque
porque certamente prevaleceremos contra ela. Enquanto 10 estão dizendo assim, ó, nós não vamos conseguir, porque nós somos como gafanhoto aos olhos dele. Aqueles 2 homens que têm a fé que vence o mundo, está olhando para a situação e está dizendo, eles são para nós como pão, nós vamos devorar todos eles, porque o Senhor que nos prometeu, foi o Senhor que nos fez essa promessa. Ei, meu irmão e minha irmã, essa é a fé que o Senhor quer que eu e você coloquemos em prática no nosso dia a dia, porque certamente, meus irmãos, as circunstâncias vão dizer para você, não tem jeito, não tem saída, não tem solução, mas a fé que vence o mundo vai dizer, continue acreditando, porque eu vou trazer saída, continue crendo que eu vou trazer a solução, continue crendo que eu vou conceder a vitória, aleluia, através da sua fé. Aleluia. Ela muda a ótica. A fé que vence o mundo, ela muda a ótica. A gente passa a enxergar não com a perspectiva natural, mas com a perspectiva espiritual, com a perspectiva, com o olhar de Deus, com o olhar de Jesus. E quando, meus irmãos, nós olhamos com o olhar de Jesus, tudo fica diferente. Aleluia. Quando passamos a olhar com o olhar de Jesus, meus irmãos, tudo muda. E quando nós olhamos com um olhar natural, com esse olhar humano, com esses olhos, né, como diz o ditado que a terra um dia há de comer, nós veremos impossibilidades, nós veremos dificuldades, nós veremos impossibilidades, nós veremos muitas vezes autossabotagem. Né? Quantas vezes nós nos autossabotamos? Eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Irmãos, a gente fica se auto-sabotando. Mas quando utilizamos a fé que vence o mundo, aí não é mais o meu olhar, não é o seu olhar, não é o nosso olhar, é o olhar de Jesus. Aleluia. E aí eu quero trazer um exemplo, meus irmãos, desse olhar de Jesus, em 2 situações, para elucidar ou para trazer essa reflexão para o seu coração, para que nós tenhamos essa ótica de Jesus diante da circunstância. Capítulo 6 do Evangelho de João, um texto muito conhecido, da multiplicação dos pães e dos peixes. Havia uma multidão diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta para André, aonde compraremos pão? E o texto é muito claro, e diz que Jesus fez aquela pergunta para o experimentar, porque ele sabia muito bem o que deveria fazer. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Eu sou particularmente apaixonado por esse texto, porque ele expressa exatamente isso que nós precisamos carregar todos os dias. Jesus, ele sabe exatamente o que fazer na sua vida e na minha. Jesus sabe exatamente aonde ir, aonde agir, aonde atuar, que hora atuar, aonde fazer. Ele não perde o controle de absolutamente nada. Eu estava ontem ministrando, meus irmãos, na consagração da nossa igreja no Engenho da Rainha. Eu estava dizendo isso com base no texto de Isaías capítulo 6. Uzias havia morrido, o trono de Israel estava vazio. Mas Deus abre a visão de Isaías para mostrar a Isaías que o trono estava ocupado, continuava ocupado, que ele continua no controle de todas as coisas. Assim é na sua vida, minha irmã, assim é na sua vida, meu irmão e minha irmã, na sua história. Deus, ele continua no controle, ele sabe em que momento fazer. Talvez eu e você estamos angustiados, estamos talvez ansiosos, porque as coisas não aconteceram ainda como nós gostaríamos, no momento que nós gostaríamos, mas calma, aleluia, o Senhor está no controle de todas as coisas, ele sabe como fazer, como agir, como operar, ele sabe, meus irmãos, de ter um controle de todas as coisas, e ele é quem rege a sua e a minha vida. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, Jesus está diante daquela situação e pergunta isso para André. E aí, meus irmãos, André fala assim, 200 dinheiros serão pouco para tantos. Aí chega um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. E aí Filipe diz para André, o que é isso para tantos? Filipe e André, se irmãos tiver um texto aberto aí, acho que eu confundi os discípulos. Se tiver com o texto aberto aí, me corrijam. João capítulo 6. E aí um desses discípulos fala para Jesus, mas o que é isso para tanto, Senhor? E de fato, eles estão diante de uma multidão com mais de 5.000 pessoas, que 5.000 eram apenas os homens,
com 5 pães, apenas 5 pães e 2 peixinhos. E de fato era muito pouco para alimentar aquela multidão. Era a ótica, irmãos, natural daquele discípulo. Mas Jesus está com o olhar da fé que vence o mundo. Jesus não está com o olhar natural. E aí Jesus fala assim, manda assentar a todos. E aí Jesus pega aqueles 5 pães, você conhece o texto, e apresenta, e dá aos discípulos, e discípulos à multidão, e todos são alimentados. Meu irmão e minha irmã, o que eu quero dizer com essa palavra para o seu coração nesta noite? O que o Senhor quer dizer ao seu coração, ao meu coração nessa noite? Talvez você está olhando algo nas suas mãos, e aí você está dizendo, isso aqui não é suficiente para que traga solução para o meu problema, ou que traga saída para a situação que eu estou vivendo. Talvez você está olhando para essa condição ou algo que está em você e não vê nenhuma condição. Talvez você está olhando, minha querida e meu querido, com um olhar natural, mas nesta noite passa a olhar com o olhar da fé, essa fé que vence o mundo, e você vai contemplar a saída, e você vai contemplar a solução, e você vai contemplar, meus irmãos, vai ver com o olhar de Jesus que tem saída, tem solução, tem resposta, e o nome do Senhor será glorificado através da sua fé. Aleluia. Outro exemplo do olhar de Jesus, Atos capítulo 9, do versículo 10 a 15. Quando Ananias quando Ananias recebe de Jesus a instrução para orar por Saulo, e aí é palavras minhas, tá, irmão? Não está assim na Bíblia, não. Jesus, o senhor tem certeza? Esse homem mesmo? Senhor, tem certeza que eu vou lá orar por esse homem? Ele está matando todo mundo. Tem certeza, Senhor? Que é lá mesmo, Ananias. Sabe por quê? No seu olhar, ele é um perseguidor. Mas no meu olhar, ele é um vaso escolhido. E aí eu quero liberar uma palavra, meu irmão, minha irmã, para você nesta noite, que talvez as ações ou as atitudes de alguém da sua família, um amigo ou um parente, alguém que você está orando, e aí as circunstâncias, aliás, as atitudes dele ou dela, está dizendo, gritando ao seu coração, aos seus ouvidos, dizendo, ele não tem jeito, ele não tem salvação, aleluia, e até um ditado do mundo que não é verdadeiro, que pau que nasce torto, morre torto, mas Jesus nessa noite te trouxe aqui para liberar essa palavra para o seu coração, ao seu olhar, ao olhar das pessoas, ao olhar de todo mundo, não tem jeito, mas para Jesus ele é um vaso escolhido, para Jesus ela é um vaso escolhido, para Jesus ela é alguém que ele vai trazer para a presença dele, colocar na presença dele, aleluia, para ele ser um pregador, uma pregadora da sua palavra, como fez com Paulo, de perseguidor, aleluia, para ser perseguido, alguém que, aleluia, matava os cristãos, mas agora está ganhando almas para o reino de Deus. É essa obra que Jesus vai fazer na vida do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu irmão, da sua irmã, do seu colega de trabalho. Eu não sei por quem você está orando, minha irmã. Talvez para a sua ótica, na ótica de muitas pessoas, aleluia, é uma pessoa que não tem jeito, mas sob a sua ótica, sobre a ótica de Jesus, ele é um vaso, ela é uma pessoa escolhida pelo Senhor. Por isso, continue orando, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda característica, meus irmãos. Meu Deus, o tempo foi embora. Da fé que nos faz vencer o mundo. É a fé que nos faz não ficar mais lamentando do que passou, mas projeta o nosso futuro. Essa é outra característica da fé que vence o mundo. Quando nós enfrentamos uma situação difícil, meus irmãos, nós temos 2 opções, pelo menos, né? Murmurar, reclamar, como foi pregado aqui, Deus falou muito aos nossos corações através da vida do nosso pastor, né? Murmurar, ficar reclamando, ou esquecer o que passou e seguir em frente. Esquecer o que passou e seguir em frente. E essa fé que vence o mundo, ela nos condiciona a isso. A gente olhar para frente e dizer assim, ó, deu errado lá atrás, mas amanhã
Aliás, hoje deu errado, mas amanhã vai dar certo. Ontem, na tentativa anterior, deu tudo errado. Não saiu nada de como eu projetei. Mas eu vou tentar de novo, que vai dar certo. Aleluia. Eu vou tentar novamente, porque vai dar certo. Olha que Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, meus irmãos, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão querido, minha irmã amada, se você está remoendo o passado, se você está preso o que aconteceu anteontem, isso te paralisou, te parou, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, abre mão disso tudo e se aposse dessa fé que Deus colocou no seu coração e olhe para frente, que Deus tem um futuro brilhante para você, Deus tem uma história linda a escrever na sua vida, Deus tem algo extraordinário a fazer em você e através de você, mas isso só vai acontecer se você abrir mão, aliás, largar o que aconteceu no passado e seguir em frente. Ei, querido, não tem como voltar ao passado e consertar. Se for lembrar do passado, lembre do texto que nós lemos hoje na leitura inicial, lembre daquilo que vai te trazer a esperança, oh glória a Deus. Mas se não for te trazer esperança, aleluia, deixa, meus irmãos, deixa para trás e siga adiante, siga avante. Não deu certo agora, mas amanhã vai dar certo. Não deu certo em 2024, dará certo em 2025. Aleluia, tenha fé, porque o Senhor lhe concederá a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Primeira coisa que essa fé que vence o mundo, aliás, tem de característica, ela muda a nossa visão, a nossa perspectiva. A segunda coisa, ela nos faz esquecer das coisas que para trás ficaram e nos faz olhar para diante. Terceira característica da fé que vence o mundo. Ela identifica uma situação difícil e traça um plano ou uma meta para ser alcançado. Aleluia. Quando nós vamos, meus irmãos, fazer uma viagem, por exemplo, se a gente estiver cansado e formos fazer essa viagem dirigindo, certamente a gente vai descansar primeiro e vai pegar a estrada descansado para não correr o risco de dormir ao volante e sofrer um acidente. Diante de um planejamento, nós planejamos ir de um lugar tal a um lugar tal, e aí nós projetamos isso. E a fé, diante de inúmeros desafios que nós enfrentamos, e quando ele aparece diante de nós, essa fé, meus irmãos, ela nos faz projetar, aliás, analisar e ver qual é a melhor saída ou solução para enfrentar. Mas sempre com a perspectiva positiva. Não como nós falamos dos 10 espias, já demos esse exemplo. Mas a fé, ela vai nos fazer planejar, dizendo assim, ó, eu vou fazer dessa maneira e vai dar certo. Eu vou enfrentar e eu vou chegar no destino final. Eu vou fazer dessa maneira e vou conquistar aquilo que eu projetei no meu coração, aquilo que Deus, Ele projetou para o meu coração. Que é um exemplo bíblico, Neemias, ele, no capítulo 6, versículo 15, diz o seguinte: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Em 52 dias o muro estava restaurado. Só, meus irmãos, quando se você observar, Neemias, quando chega em Jerusalém, ele não sai metendo a mão no trabalho. Neemias, ele não sai, meus irmãos, fazendo de qualquer jeito. Neemias, meus irmãos, ele não sai contando tudo para as pessoas, não. Observe que ele fica um tempo em silêncio.
ele vai rodeando a cidade, ele vai observando, ele vai sondando o território, ele vai planejando, ele vai saber: aqui eu vou agir dessa maneira, aqui eu vou agir dessa forma, aqui eu vou agir desta maneira, mas sempre com a perspectiva e o desafio era grande, meus irmãos. Imagina reconstruir os muros de Jerusalém, que havia sido derribados e queimado a fogo, mas ele está dizendo: eu vou, e como foi a resposta que ele deu para Sambalate, Tobias e Gesem: eu que estou fazendo uma grande obra, e de modo que não posso parar. Ô meu irmão querido, minha irmã amada, e essa fé que faz a gente vencer o mundo, nos faz também fazer isso, projetar o nosso futuro na certeza que nós alcançaremos a nossa vitória. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas, irmãos amados, essa fé precisa ser organizada, equilibrada. Deus é um Deus ordeiro. Observe no milagre que Jesus fez na multiplicação dos pães. Ele manda todos assentarem em grupo, aleluia, organizado, para que o milagre acontecesse. Talvez, querido, minha querida, o milagre ainda não aconteceu na sua vida. Talvez eu e vocês temos até fé, estamos até exercendo a fé, mas estamos fazendo as coisas de forma desordenada, desordeira. E Deus está nos chamando a atenção nessa noite, está dizendo: ei, minha querida, ei, meu filho, minha filha, coloque as coisas em ordem que eu vou operar. Coloque as coisas no seu devido lugar que eu vou operar. Aleluia, coloque as coisas exatamente no seu devido lugar. Planeje, aleluia, trace metas, porque eu serei contigo para te dar vitória. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quarta, a fé que vence o mundo, ela nos faz encontrar oportunidades em meio às dificuldades. Aqueles que não exercem a fé, diante de uma dificuldade, ela recua, resiste, retrocede, desespera, paralisa e tantas outras atitudes que não deveriam ser tomadas. Só que quem tem a fé, meus irmãos, e nós temos essa fé, a Bíblia diz que isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus já nos deu, irmão, não é presente. Deus decidiu nos dar fé. Ele já colocou isso dentro de mim, de você. Já temos essa fé. Já possuímos ela. É porque às vezes ela fica guardadinho, né, nos nossos medos, fica guardado nas nossas incertezas, fica guardada nas nossas dúvidas, né? A fé, ela fica engavetada, né, nos nossos temores, fica engavetada nas nossas frustrações, mas ela está aqui, ela está aí, pronta para ser usada. No momento que ela for colocada em ação, ela vai produzir o efeito com o qual Deus colocou nos nossos corações. E interessante, meus irmãos, antes de eu seguir falar a respeito da oportunidade e dificuldade, e essa decisão de utilizar ela é minha e é sua. Deus não vai decidir isso por nós. Lembra que a ordem que Jesus deu a Marta e aos judeus que estavam em Betânia, na ressurreição de Lázaro? Jesus havia dado uma ordem: tirai a pedra. Irmãos, pensa comigo. Jesus tinha poder para tirar a pedra, sim ou não? A ressurreição prova isso. Claro que a gente imagina que os anjos moveram as pedras, mas ele tinha poder de mover, como parou a tempestade, ele tinha poder de mover a pedra. Mas aquela ação estava na responsabilidade daquelas pessoas. E não só apenas a ação de mover a pedra em si, mas a ação de crer que alguma coisa aconteceria. Irmãos, pensa comigo. Não está movendo a pedra de alguém que acabou de ser sepultado. É mover a pedra de alguém que está cheirando mal. Não era só a ação de mover a pedra em si, que já era um esforço muito grande, que são pedras enormes, né? E principalmente mulheres talvez não teriam força para mover. Tanto é que a preocupação de Maria, né, das Marias, quando foi no domingo da ressurreição, é essa preocupação: quem vai remover a pedra?
Agora imagina, meus irmãos, alguém recebe uma ordem e fala assim, ó, tire a pedra. E alguém tirar, mas ir pensando assim, vai acontecer. Aleluia. Tirar a pedra para quê? Para alguém que já está cheirando mal. Só que mesmo assim, eles tiraram a pedra. Oh, aleluia. Deus está falando com algumas pessoas aqui nesta noite. Que o Senhor lá de que Jesus deu alguma ordem para você, semelhante a de Maria, de você tirar a pedra. Mas você está dizendo assim, ó, Senhor, é impossível, não vai acontecer. Eu não posso tirar essa, eu não posso abrir mão, eu não posso tomar essa atitude, que nada vai acontecer. Jesus já falou ao seu coração que por intermédio da sua atitude Ele vai agir. Por intermédio da sua ação, Ele vai reagir à sua ação. E qual é a ação que você precisa fazer? Eu não sei, mas algo Deus já falou ao seu coração que precisa ser feito para que o milagre aconteça. No caso de Lázaro, era mover a pedra, e eles moveram, nós conhecemos a história. E aí, meus irmãos, o milagre é a parte de Jesus. Lázaro vem para fora, e aquele homem veio, meus irmãos, aleluia, completamente restaurado a sua vida novamente. Aleluia, e Deus está falando a algumas pessoas aqui nesta noite, tire a pedra que o milagre vai acontecer, exerça a sua fé que o milagre vai acontecer, exerça a sua confiança no Senhor, e o milagre vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Voltando, meus irmãos, a fé que nos faz vencer o mundo, ela nos faz encontrar oportunidades em meio às dificuldades. Foi o que aconteceu com Davi. E todos nós conhecemos a história. 40 dias Golias afrontando. E aí aquelas pessoas diziam, é muito grande, não dá para vencer. É muito grande, não tem como vencer. E aí Davi, que tinha essa fé, que você tem, que eu tenho, está olhando para o gigante e está dizendo assim, ó, ele é muito grande, não dá para errar. Percebeu a diferença? Ele é muito grande, não dá para vencer. Aí Davi está dizendo, ele é muito grande, não tem como errar. Aleluia. Irmãos, é essa fé que Deus quer que usemos. De olhar para uma situação e todos estão dizendo assim, ó, não tem como vencer, não tem como transpassar. Tem sim, porque nós temos um Deus todo-poderoso que está conosco. Irmãos, eu volto a mencionar a história bíblica de Números capítulo 13. Irmãos amados, aqueles homens estão olhando para si mesmos, estão dizendo assim, ó, nós somos como um gafanhoto aos olhos dele. E está Josué e Caleb dizendo assim, ó, eles serão como pão para nós vamos devorar eles são alimento. Essa dificuldade é motivação, aleluia, é combustível para me motivar, para eu guerrear, para eu lutar, porque nós estamos, aleluia, diante do Deus Todo-Poderoso. Ei, meu querido, não veja essa dificuldade como algo para te paralisar. Talvez essas dificuldades que surgiram na sua e na minha vida são oportunidades que o Senhor está te dando e está me dando para que o nome dele seja glorificado, para que as pessoas que estão à nossa volta vejam, há um Deus no céu que pode todas as coisas, há um Deus no céu todo-poderoso que ainda realiza, que realiza milagres, há um Deus todo-poderoso que faz coisas extraordinárias, e Deus, ele quer glorificar o nome dele através da sua vida. Então nessa noite, vai para cima desse gigante, ele vai cair por terra. Aleluia. Vai para cima desse gigante, minha irmã. Ele vai cair por terra. Pastor, ele é muito grande para mim e para você, mas para o Senhor ele não é nada. Irmãos, o exército de Israel estava dizendo assim, ó, ele é invencível. E aí Davi está dizendo, ele é incircunciso, ele não tem aliança. Nós temos, glória a Deus. Porque o olhar de Davi não estava no olhar natural. O olhar de Davi estava sob a ótica da fé. A fé que nos faz vencer o mundo. Glória a Deus. Deixa eu caminhar para a gente encerrar, meus irmãos. Muita característica. Aleluia. É aquela que põe toda a sua esperança, confiança
no nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não é por causa de mim, não é por causa de nós, é por causa dele. Aleluia. Irmãos, é a fé que deposita toda a nossa fé e confiança naquele que nos chamou, naquele que nos tirou do charco de lodo de um lago horrível e firmou os nossos pés sobre uma rocha. A nossa confiança, meus irmãos, a fé que nos faz vencer o mundo, ela deposita toda a nossa esperança e confiança no Senhor. Ela nos faz viver, meus irmãos, que às vezes lemos, mas não colocamos em prática o que o salmista lhe escreve no Salmo 46, no versículo 10. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia! Irmãos, essa fé ela faz acreditar no impossível, mas não pela nossa capacidade, não pela nossa habilidade, mas porque nós estamos na presença dEle, nós depositamos a nossa fé nele, nós acreditamos nele, nós depositamos toda a nossa esperança nele, nós apresentamos tudo a ele, e nós sabemos, meus irmãos, que, aleluia, como o salmista ele escreve no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, glória a Deus, oh querido, aleluia, que nós nesta noite possamos colocar em prática esta fé, e nós viveremos o impossível, nós viveremos o improvável, nós viveremos o sobrenatural, nós viveremos aquilo que ninguém, aleluia, viveu, ninguém, aleluia, aquilo que você e eu experimentaremos, ninguém mais experimentará, porque nós depositaremos, exerceremos a nossa fé, aleluia, plenamente no Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Nossa esperança depositada totalmente nele. A fé, essa fé que fez 4 amigos, está lá no capítulo 2 do Evangelho, escrito por Marcos. Levar um amigo paralítico até Cafarnaum. Quando chega na casa onde está o mestre, a multidão estava apertando. Não tinha como chegar até onde Jesus estava. Aqueles 4 amigos saíram de casa decididos: nós só voltaremos com o nosso amigo curado. Aleluia. E esse Jesus que está fazendo milagre, ele vai fazer um milagre também na vida do nosso amigo. Eles olham aquela situação, e agora? Eu imagino, meus irmãos, aí é pensamento meu, que um deles falou: vamos voltar outro dia, vamos voltar outra hora. Ou talvez um deles disseram assim: é melhor a gente voltar para casa. É impossível chegar até a presença de Jesus. Mas, ou algum deles, ou todos eles, estavam decididos: não, nós vamos até Ele. Porque Ele é o dono do milagre. Aleluia. Ele é o dono do milagre. Nós vamos dar um jeito de chegar até a presença dEle. Oh, glória a Deus. Você conhece a história, e sobe até o telhado, descobre um telhado, desce aquele homem até a presença de Jesus. Oh, irmãos amados, e o que eu quero dizer com esta palavra nesta noite: continue depositando toda a sua esperança nele, porque Ele tem resposta, Ele tem milagre, Ele tem saída, Ele tem a cura, Ele tem a solução, Ele tem a resposta. Talvez as circunstâncias estão dizendo para você retroceder, você recuar,
você até deixar de acreditar, deixar de servir a Ele, deixar de acreditar nele, mas continue acreditando nele, continue confiando nele. Oh, aleluia, Ele jamais te frustrará. Oh, glória a Deus, continue crendo e Ele vai realizar aquilo que eu e você necessitamos receber dele.